Hoje nós vamos conversar com uma das nossas alunas do curso de Educação Emocional Positiva, a Josi Fogaça. Gente, a Josi, ela é nossa aluna do curso de Educação Emocional Positiva, ela é pedagoga e ela vai contar um pouquinho para a gente, né, da experiência dela com o nosso programa, contar. A intenção é criar emoções positivas. E nada melhor do que interagir, conversar. Se a gente não É, pode conversar pessoalmente, né, Josi? A gente usa a tecnologia. exatamente. Josi, conta um pouquinho para. Primeiro, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para conversar um pouquinho sobre a sua experiência com o programa Educação Emocional Positiva. Muito obrigada. Né? Conta assim para mim um pouquinho sobre como que era o seu trabalho antes do programa, depois, como ficou, como que era antes, como que ficou, tipo, dá essa contextualização. Pode deixar. Então, primeiro eu quero agradecer muitíssimo, fiquei muito feliz, muito lisonjeada, tô emocionada, muito suada. Eu sou de Canela, né, Rio Grande do Sul, da Serra Gaúcha, e todo mundo conhece muito aqui, né, por conta do Natal, enfim. Agora tá tudo um pouco parado. Uh, e eu sou pedagoga, trabalhei por 20 anos em sala de aula e fiz pós-graduação em supervisão escolar. Só que eu comecei a sentir assim que eu precisava de alguma coisa me inquietava. E eu comecei a cuidar dos meus filhos, né? Me dei um tempo assim. E eu fui descobrindo essa questão da educação emocional. E foi me encantando. E como que me encantou? Porque o meu marido brinca, ele diz que eu passei a ensinar não mais ao atacado e sim ao varejo. Porque eu ensino as crianças não mais na escola, né? É numa salinha que eu tenho, então eu atendo aos poucos tanto na parte da questão da aprendizagem, de como organizar os seus estudos, e obviamente que isso vem com a questão emocional, né, Miriam? Vem muito Não dá para forte isso. separar, né? Não tem como dissociar o ensino-aprendizagem com a questão emocional. É todo totalmente ligado. E aí eu busquei a formação. Eu sempre fui muito encantada. Eu namorava, né? E até que um dia eu tava lavando louça. Vou contar como foi. Lavando louça, frio, tava muito frio. E o celular assim na janela e eu assistindo a live da Miriam. Foi assim. E a Miriam contando, né? E eu pensei, é isso que eu vou fazer. Sequei as mãos, lembro exatamente como se fosse hoje. Sequei as mãos, me inscrevi no curso e comecei a fazer. Foi assim, eu pensei, é agora ou nunca, né? Então, e foi Que muito bacana. gostoso, assim, ele fez dá uma diferença impressionante, principalmente pra gente. Eu acho que primeiro, né, dentro da base da educação emocional, né, que é o perceber, auto-perceber, eu acho que foi isso. Quando eu passei a perceber em mim, né, uh, eu consegui fazer melhor. E aí, Assim, claro, eu uso essas ferramentas, né, dentro desse contexto de ensino-aprendizagem para as crianças que me procuram, que vêm atentos, faço oficinas e dá uma diferença gritante, assim, porque é tão importante quando as crianças entendem, e as famílias, né? Porque junto disso a família também tá. As crianças entendem que tudo bem, né? A gente fica triste. Qual é o lado bom da tristeza, né? Qual é a emoção? essa O que vem de permissão. positivo? Exato, exatamente. E tudo bem sentir raiva. Às vezes eles me dizem, eu senti muita raiva da minha mãe. Eu também já senti, às vezes eu me coloco nesse lugar assim. Sim, tudo bem, não tem problema, né? Mas e depois da raiva, o que aconteceu? E aí eles começam a dizer, e ali flui a questão da aprendizagem também, né? Que não tem como Parece dissociar, como a gente falou.
parece que a gente tira uma válvulazinha, né, de tudo aquilo que está pressionando. Não sei se você tem essa sensação, mas eu tenho muitas vezes essa Sim, sensação de tipo, parece que você tira. Parece que é como é. se fosse uma panela de pressão e você vai tirando a pressão aos poucos. Né? Porque a aprendizagem, né, às vezes é bem isso, é um excesso de pressão, né? E em cima tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar. Mas, né, como que a gente precisa fazer isso? Nossa, e acho que nesse momento de isolamento tem sido assim bem. Também está sendo pressionado todos nós, né? Os pais estão sendo pressionados também, estão se pondo no lugar de um professor e que também não é nossa função, né? Eu acho que a gente também tem que aliviar um pouquinho isso e É fazer o vai se melhor que recuperar pode. Né? Eu sempre falo, o que eu, é se- possível. eu sempre falo aqui em casa, meus filhos, principalmente, meus pacientes, todo mundo sabe. Eu sempre falo, o ótimo é inimigo do bom. Você tem que fazer o bom É, da melhor maneira possível. Não é o bom de qualquer jeito, é fazer o bom da melhor maneira que você consegue fazer esse bom. Porque às vezes a gente quer fazer o ótimo, quer fazer o perfeito e acaba nem fazendo o bom. E às vezes naquele momento o bom já está bom. O bom já é exato, necessário. Já é necessário. exatamente. Até para a É gente muito se despressurizar também, né? É muito, desculpa, te cortei. isso. É muito complexo essa coisa de se autopressionar, né? É preciso ter esse cuidado, assim. E as crianças sentem muito isso, né? Eles são, nossa, esponjinhas com relação a isso. E às Sim, vezes elas, não sabem dizer. sim, eles estão observando a gente, né? Eles estão. Eu sempre brinco, né? Sorria, você está sendo filmado. Né? Eles estão filmando e estão filmando ainda É, sem filtro, sendo tipo, isso é bom, isso é ruim. Eles estão filmando e estão aprendendo, né? Com as nossas ações. Então é muito importante a gente também ensinar os pais, né? Fazer as oficinas com os pais. uhum, Das minhas paixões é as oficinas com os pais também, porque aquilo que você falou no começo, na hora que eles começam, a gente, né? Na hora que a gente começa a se uhum, perceber, a gente perceber as nossas emoções, perceber da onde tá vindo o caminhão, né? Tipo, estou exato. começando a ficar irritado. Você consegue enxergar no outro, né? A gente só dá aquilo que tem. Então, é muito importante mesmo quando a gente começa esse trabalho com a gente mesmo, que flui mesmo, a gente consegue reconhecer no outro, né, os componentes emocionais, de onde estão vindo, né, para onde está indo. Exatamente. Eu já fiz várias oficinas assim com grupos de crianças. E a primeira que eu fiz foi extremamente emocionante. Foi em julho do ano passado, foi nas férias de julho, que foi É, logo que eu terminei, né? E terminei entre aspas, né? Porque eu sigo assistindo todas as aulas e lendo e sempre aprendendo. Sempre tem uma coisa nova. Mas enfim, me arrisquei ali dar o primeiro passo. E foi tão lindo, que aí eu posso contar o que eu fiz. Ai, só não super dá nomes. pode. Tipo assim, conta o milagre, mas não conta o santo. Tá. E aí, ao final, eu tentei. Foram 5 dias de cada dia com 3 horas. Foram 6 crianças. Foi um amor, assim, um Nossa, trabalho você de pensar. fez Aham, hard, foi 3 horas. intensivo. Intensivão. É, claro, dava uma aliviada, usei o material, todo o recurso, né, do programa e algumas adaptações, assim, para relaxar, porque eles também estavam de férias, não era a intenção, né, fazer uma coisa muito pressionada. E no último dia, então, eu pedi que os pais fizessem um presente para os filhos, né? E a gente fez todo um combinado. Ai, foi estragar a surpresa de quem for fazer depois. Mas as crianças, eu vendei, eles leram uma cartinha que os pais mandaram para eles. E aí eu fechei os olhinhos, né? E eu pedi que eles falassem então sobre o que eles estavam sentindo
ao receber aquela carta. Só que os pais estavam na frente deles, os pais entraram. Ai, eu me arrepio até hoje, assim, foi lindo demais, assim, lindo demais. E ali é onde a gente toca os pais, né, do quanto eles, como aquele mínimo, né, aquela simples cartinha foi tão significativa. Nossa, foi muito lindo, muito lindo. E não é simples cartinha, é o registro do carinho, é o registro da atenção. A gente sempre fica pensando que deve ser a coisa mais mirabolante. Não, Não, são coisas assim, possíveis, eu ia falar fáceis, não é? É possíveis de serem possível. feitas. Possíveis de serem É. feitas e que faz toda a diferença. E aí não dá um orgulho, não sei, eu tô falando aí Nossa, por mim, Josi. Não dá pode um falar orgulho por de mim tipo, também, dá. tipo, Aham. eu que conduzi essa oficina, fui eu que criei esse momento. Sim, até hoje eles falam, assim, é muito gostoso. É indescritível a sensação que a gente tem de proporcionar É, isso. É sim. quase como que se a gente fosse falar ser mãe para quem não é mãe ainda, né? Aquela coisa que só a gente passando para saber. Parece que é do tipo assim, então, eu queria te falar, mas você fala de um outro lugar, né? Não, mas eu É, gosto muito, e principalmente assim, depois passam-se os anos, e eles crescem, e eles ainda lembram. Eu tenho, né? Eu comecei, eu tenho o programa desde 2012, né? Então, 8 anos. Então, eu tenho pacientinho, eu tenho um aluninho que foi, chamo de pacientinho, mas não é mais pacientinho, que era com 12 anos, a gente fazia as oficinas, hoje tem 20, né? Então, tipo, é maior do que imagina. eu, e do tipo, eu ainda lembro. Nossa, aquela coisa de gratidão, ainda lembro. Você falava da que a gente precisava agradecer, que as pessoas não sabiam o quanto nós éramos gratos, que as pessoas não leem nossos pensamentos. Então, tipo assim, eu fico muito feliz deles com 20 anos, 21 anos hoje, né, os primeiros que eu fiz lá atrás, eles falam e ainda usam as mesmas linguagens, do tipo assim, ah, isso é o meu pensamento martelo. Tipo, eles ainda Uhum. fazem referência de como eles aprenderam quando eram crianças. Isso eu acho É, eu muito vi fofo. outro dia eu encontrei um e ele me disse assim, eu pensei, como tu tá, né? Quanto tempo? E aí ele me diz assim, às vezes eu preciso parar, respirar para depois agir do semáforo. Eu achei um amor. E aquela mãozinha assim, às vezes eu preciso parar, respirar para agir. Tão bonitinho. E isso realmente né, fica. Então, que bom que ele para, respira e sente, né? Ok, a gente sente raiva e vai sentir, porque, né, é uma emoção que tá aí. Mas como que eu lido com isso, né? Muito, muito Sim. gostoso, assim. E assim, e você como profissional, eu sei que a gente já está falando, né? Mas você como profissional, como que você se sente, né? Qual é a sensação de promover todos esses aprendizados para as crianças, para os pais, de promover essa oportunidade deles vivenciarem essa riqueza de emoções positivas e de aprendizado? Como que é para você? Então, é aquilo que eu falei, assim, é indescritível, porque quando é muito bom, e por isso que eu digo que é indescritível, né? Não tem uma palavra que diga assim. Ah, porque perceber que tu tem aquele espaço para eles entenderem que as emoções, né, estão aí, que né, que ela pode ser positiva dentro desse contexto da vida, né? Nossa, é, é a sensação assim, bem, a minha parte tá aqui, eu fiz, né? Eu fiz e agora vai. Eu tenho muita curiosidade, muita, isso não sei se é normal, mas eu tenho muita curiosidade de saber como Vai que eles é força, fazem. e vai que é força pessoal, a sua É, curiosidade. eu já fiz as minhas lá, tá? Minha mãozinha. Ah,
Eu acho que assim, eu tenho curiosidade de saber como que eles conduzem em casa. Teve uma outra situação, uma escola me chamou também em outubro, agora, do ano passado, para atender um grupo de crianças, né, de adolescentes, uma escola da rede municipal. Era a turma problema. Eu pensei, nossa, né, que desafio. Já chegou com o rótulo, assim. Eu pensei, Sim. puxa vida, né? Tadinhos. Mas foi muito gostoso, porque eu passava a manhã toda lá com eles em pequenos grupos, né? Eu fui dividindo eles em pequenos grupos. Nossa, vinha coisas incríveis, incríveis, assim, das atitudes deles, dos pensamentos deles. E os retornos que os pais davam à direção, porque os pais não chegaram a ter contato comigo, foram 8 encontros, uma vez por semana, de 1 hora. Então eu não consegui, foi no final do ano, então eu acabei não conseguindo ter o encontro com os pais. Iria iniciar agora, infelizmente não deu, né? Sim. Mas terá oportunidade. Mas eles respondiam, falavam com a diretora, dizendo, nossa, fazia tempo que a fulaninha não me abraçava, o que será que está acontecendo? Olha só, há muito tempo ela não me dizia que me amava. Olha que coisa mais... E a diretora me dava esses retornos, assim. E, inclusive, a diretora, ela disse, Josi, tu sabe que em termos de comportamento na sala de aula não mudou muito. Quando ela me falou isso, eu pensei, ah, que triste, né? Mas é que não é essa a intenção, né? Não é mudar o comportamento na sala de aula. Para mudar na sala de aula precisa mudar um todo, é família, Um monte de professor, coisa. escola, né? Mas aí ela me disse assim, mas ao mesmo tempo eu comecei a ver que eles me davam um bom dia. Bom dia, diretora. Como que a senhora tá? Ou seja, então, são nos pequenos detalhes que mexeu de alguma forma com esses adolescentes, né? E se você conseguiu tirar esse rótulo deles de grupo problema, tipo, melhor. Porque se antes eles não davam, tipo assim, a missão tá feita, né? É aquilo que eu falo, o ótimo é inimigo do bom, né? E não, às vezes É. aquilo esses adolescentes eles estavam precisando desse espaço de escuta, né? Tirar essa pressão interna que fazia com que eles manifestassem em comportamentos problemas. E se eles passam a ser vistos como aqueles alunos que cumprimentam as pessoas, aqueles alunos que, agora ele me abraça, agora ele fala que me ama, que você tira o rótulo de aluno problema, de grupo problema, nossa, bingo! Tá Tipo, valendo, né? Tá sim, valendo. porque isso é muito Eles são. importante. E adolescente, né? Eu trabalhei com crianças e com adolescentes. Então, a criança tem a questão mais do afeto, assim, é mais intenso, né? Eles mostram mais. O adolescente já tem a questão reservada, porque é deles, né? Enfim, e acho que a gente também precisa entender isso, né? Que é da Sim. adolescência eles estarem mais reservados. E eles passarem a dizer, né, bom dia, abraçar, nossa, é quebrar uma regra aí, né? Sim, sim, olha quanta a ampliação de repertório e até mesmo eles se Sim, permitirem fazer isso. E do tipo, ela vai aceitar o meu bom dia. Porque quando está tão internalizado que ele é o problema, ele não cumprimenta porque ele tem o receio de ser rejeitado e ninguém cumprimenta ele porque ele é o problema, sabe? Então, não, do tipo, vou cumprimento e recebo retorno. Isso, nossa, isso é tão importante. é. E eles escreviam muito também. Foi algumas das atividades, né? Quando eu passei para eles o filme do Zootopia, que Hum, adoro, que fala das forças pessoais. E ali a gente fez um exercício da escrita, assim. Nossa, vieram coisas lindas, assim. E muita coisa também do quanto eles não acreditavam neles, em né? si. E que a gente não teve isso, né, Miriam? Não teve essa oportunidade, enquanto adolescente, de poder olhar para isso. E por isso que muito, né, muito adulto também não consegue
fazer. Por isso que é importante trabalhar com os pais, sim. O meu Sim, próximo objetivo é os pais. sim. Eu sou apaixonada. Eu sou apaixonada por tudo, mas pelos pais eu tenho um carinho assim muito grande. Eu gosto bastante de trabalhar com pais. Eu acho muito gostoso. Como lidar com uma direção escolar que acredita que aluno não pode ter contato com funcionários? B, todos está indo na contramão de tudo que se sabe sobre educação, porque hoje o que a gente mais sabe sobre a questão da educação é que todos os agentes da escola são educadores, né? Sim. Como lidar, então, é aquilo que eu já expliquei em umas outras lives anteriores, né? Se eu não me engano, eu expliquei, deixa eu buscar aqui na minha memória, eu expliquei quando eu falei sobre o autocuidado, que eu expliquei, Meire, sobre o modelo transteórico de mudança. Existe a pré-contemplação, que é quando a pessoa ela nem sabe que existe as coisas, então o nosso papel é trazer informações, né, para que a pessoa ela possa, opa, isso existe. Então, nesse primeiro momento, como lidar com uma direção escolar que acredita que aluno não pode ter contato com funcionários, então, nesse primeiro momento, é trazer muita informação, né, sobre a importância do relacionamento. E outra coisa, desculpa a minha grosseria, agora eu vou ser grossa. Agora eu vou ser mal educada. Ou aprende a se relacionar para não perder a única coisa que nos torna humanos, que é a conexão humanas, ou senão vai ser substituído por inteligência artificial, né? É isso É. que o século XXI está dizendo. Se eu só faço algo técnico, inteligência artificial faz, entendeu? Então, a conexão é uma das coisas aqui, feio a falar isso, a conexão, o nosso cérebro, ele é, ele é totalmente social, e a conexão humana é algo assim, totalmente biológico, é nosso. E se a gente fala, não vou fazer E isso, não vou único. conectar, que é único da nossa espécie, então o robô vai fazer pela gente. Então é trazer esse tipo de informação, né, do tipo, a importância da conexão, até mesmo para manter-se empregado, porque senão a inteligência artificial faz o seu É. trabalho, né? Porque é isso, se isso não for importante, se for só a formação técnica importante, sem contato, sem nada, é realmente a inteligência artificial, né? O robô, E a Siri ou a Alexa, alguém dá explicação. dá o espaço. Exatamente. Exatamente. É muito delicado isso, né, dentro da escola, assim, como que a direção precisa olhar em algum movimento precisa ser feito aí, né? Porque não tem Sim, como não. o que eu sempre falo das mudanças, eu gosto muito do modelo transteórico de mudança comportamental, né? E fala sobre 5 estágios. O primeiro estágio é a pré-contemplação, que é quando a pessoa não faz nem ideia de que aquilo existe, né? Então, nós precisamos trazer informação, nós precisamos fazer campanhas, né? Trazer informação de que aquilo existe. Essa é a pré-contemplação, que eu acho que é o caso dessa diretora aí, dessa direção. A contemplação é quando a pessoa já do tipo, deixa eu ouvir isso, acho que isso serve para mim. Eu acho que eu estou precisando disso. A preparação é quando a pessoa se prepara para a mudança, né? Começa já a pensar, que dia, como que eu vou fazer, como ela já começa a preparar essa rotina para a mudança. Aí vai para preparação, aí vai para aplicação, que é quando ela realmente aplica, e depois a manutenção. A manutenção é para se manter. E se tiver recaída, volta lá para a preparação. Então, eu penso nisso. Tem que fazer campanha, trazendo muitos artigos, muitas notícias. E senão, se a gente E não... mostrar, né? É preciso Sim, mostrar o quanto isso é eficiente, o quanto a gente, né, depende dessa conexão aí. gente,
Regrinha, Miriam falando. Olha só, regrinha. Coisa feia, Miriam. Não fala. Eu tô amando essa aula particular. A Tô quase gente, pegando o caderno. a gente precisa trabalhar nós mesmos para que a gente possa oferecer um recurso humano tão eficiente, tão bom, tão benevolente, né? Aquilo que eu sempre falo, para a gente falar do lugar de verdade. Porque se a gente tira toda essa parte que nos torna humano, inteligência artificial dá aula de educação emocional.